Asma, bronquite e bronquiolite. Qual é a diferença desses três termos, né? É muito comum, muitas vezes, você questionar o paciente sobre o fato de ele ter asma ou não, e ele te responder assim, não, eu não tenho asma, eu tenho bronquite, né? Ou muitas vezes crianças que mães ou pais trazem na consulta e falam assim, não, ele tem bronquiolite. Então, qual que é a diferença entre asma, bronquite e bronquiolite? Vamos tentar entender um pouquinho. Para a gente entender um pouquinho a diferença, a gente tem que entender um pouquinho o caminho que o ar percorre dentro do pulmão, né? O ar ele entra no pulmão através da chamada via aérea, né? O que é a via aérea? Ela é composta pela traqueia, né? E pelos brônquios, que são pequenos canais por onde o ar vai percorrer dentro do pulmão, até ele chegar na extremidade distal do pulmão, onde ele vai fazer a troca com o do levar o oxigênio para o sangue e puxar, né, o gás carbônico de volta pela respiração. O ar, quando ele entra no pulmão, ele passa pelos brônquios, que são ramificações da via aérea, né? E essa via aérea ela vai se ramificando cada vez mais, né, até chegar ali nos bronquíolos, que são a chamada pequena via aérea. Então, o que é o brônquio? O brônquio é por onde são ramificações da via aérea dentro do pulmão, e os bronquíolos são aquelas ramificações mais periféricas ainda, né, da parte respiratória. Então, o que na verdade significa o termo bronquite, né? Bronquite a gente chama quando você tem uma inflamação do brônquio, por onde o ar passa dentro do pulmão, né? Quais são as causas de bronquite? As bronquites elas podem estar associadas a doenças infecciosas, por exemplo, como as gripes, podem estar associadas com algumas doenças inflamatórias, por exemplo, a asma, e podem estar associadas até com algumas condições, como o tabagismo prolongado. Então, o termo bronquite significa inflamação no brônquio secundário a diversas causas. E o que é a asma especificamente? Então, a asma é uma doença que cursa com bronquite, com uma inflamação no brônquio, e a asma tem uma característica que vai gerar, além dessa bronquite, além dessa inflamação do brônquio, uma contração do músculo brônquio, que a gente chama de hiperreatividade. Então, em volta do brônquio, né, existe um músculo que, em decorrência dessa inflamação do brônquio, ele contrai muitas vezes quando a pessoa entra em contato com algum fator ambiental e ele gera o que a gente chama de hiperreatividade, ele contrai e fecha. Então, a doença que cursa com bronquite mais uma contração da musculatura brônquia, que é a asma, né? Então, o que é a asma? O que é a asma? Quais são os sintomas da asma, né? A asma é uma doença que cursa com falta de ar e dificuldade respiratória. Por quê? Porque o ar não entra no brônquio, né? O brônquio ele fecha, ele está fechado porque o brônquio está inflamado e a musculatura do brônquio está toda contraída. Então, os brônquios estão ali inflamados com os músculos contraídos. Então, a doença que cursa com isso, que cursa com bronquite mais contração da musculatura do brônquio, a gente chama de asma, tá? E a bronquiolite? O que é a bronquiolite? Então, a bronquiolite, conforme eu mostrei para vocês, o bronquíolo, ele é uma ramificação lá periférica dos brônquios, né? Lá na periferia dos brônquios, geralmente que ele não tem cartilagem, inclusive, na parede, os bronquíolos. Então, quando você tem uma inflamação dos bronquíolos, é que a gente chama de bronquiolite, tá? É diferente da bronquite, porque a inflamação aqui é na pequena via aérea, naquela via aérea mais distal, né? E quais são as causas mais comuns de bronquíolos? As bronquiolites, normalmente, elas acontecem mais em crianças, secundário às infecções virais, né? Então, você tem uma infecção viral respiratória nas crianças e isso cursa com uma inflamação do bronquíolo que a gente chama de bronquiolite. Nos adultos, as bronquiolites normalmente são raras, tá? E estão associadas com algumas condições, como, por exemplo, toxicidade pulmonar, algumas doenças autoimunes que podem gerar quadros de bronquiolite, tá? Quais são os sintomas da bronquiolite? Geralmente tosse, secreção pulmonar, chiado no peito, né? Por quê? Porque você tem uma obstrução ali no bronquíolo, na pequena via aérea, na via aérea distal, que é mais comum na criança. Então, para diferenciar, né, o que é uma bronquite? É uma bronquite significa apenas uma inflamação no brônquio, tá? E isso pode estar associado com diversas causas. Não é uma doença, não existe uma doença que chama bronquite. Bronquite é apenas um termo para designar uma inflamação do brônquio, que pode estar associada com diversas causas.
A bronquiolite já é uma inflamação no bronquíolo, na via aérea mais distal ainda do brônquio, né? E a asma? A asma é a doença que causa uma bronquite com hiperreatividade brônquica, que é a contração da musculatura do bronco. Então, todo asmático ele tem uma bronquite, tá? Mas nem toda bronquite é causada por asma. Mas quando o teu médico fala que você tem uma bronquite, né? Na verdade, na grande maioria das vezes, ele está dizendo que você tem uma asma, tá? Então, para finalizar, bronquite significa inflamação no brônquio, pode estar associado com diversas causas, e asma é a doença que cursa com um tipo de bronquite, ok? Essas são as diferenças entre bronquite, asma e bronquiolite, para que a gente não confunda mais, ok? Muito obrigado.